Fala seus otakuros, beleza? Mais um review do episódio agora, que é o 11. O episódio do nosso queridíssimo espadachim mineiro, o Keijin Himura. O Keijin Himura, que é o clássico Samurai X, ok? Vamos lá, o episódio começa, né, com o Hannya ali aparecendo, o Hanyo. O Hanyo apareceu ali, né, já para enfrentar o Kenshin. E aí a gente vê ali que, né, o Insanosuke até fala a respeito, né, que ele usa placas de aço por baixo das luvas de couro. Isso também é algo muito importante, né, conforme a fala do Sanosuke, né, que as luvas são de couro. Então, assim, luva de couro, meu amigo, já dá uma proteção muito grande. Ele ainda tem ali as placas de aço por debaixo. Então, assim, o ataque ofensivo dele é muito grande, muito forte. E também a defesa, né? Ele consegue se defender muito bem, né? Porque tem uma grande proteção ali com ele, né? Então, assim, ele é um lutador de Kenpo, né? Domina essa arte e tá muito bem equipado, né? E aí, né, depois a gente tem ali a introdução, depois começa a história mesmo, né? E aí a gente vê lá o Hanyo ataca o Keijin, e aí o Hanyo no Keijin, nossa, que nojento, né? Hanyo no Keijin. Mas ele ataca o Kenshin, e aí ele, né, começa a acertar os golpes. E a Rico até fala, uai, o que você tá fazendo aí, doidão? Como é que é? Que história é essa? Como é que você não tá prevendo os ataques dele? Não, ele, calma, eu tô tentando prever. Mas tem alguma coisa que é errada acontecendo. Vamos lá, o que é aí o segredo, né? Que eles falam lá de feitiço, né? Eu acho interessante no Samurai X, né? Eu falo Samurai X aqui porque é da minha época, gente. Tô velho pra caramba. Então, assim, na minha época era Samurai X, né? Hoje é o Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin. Então, o lance desse anime eu acho muito interessante, né? Eu gostei muito na época, porque ele é um anime assim mais voltado para a realidade, né? Obviamente tem algumas coisas que estão fora da realidade mesmo, né? Por exemplo, quando o Kenshin, eu já até falei isso em outro vídeo, Kenshin dá um salto lá em cima da árvore para bater no Beshimi. Isso aí realmente está muito fora da realidade, né? Mas ele é mais pé no chão, ele não tem essa coisa de feitiço, magia e tal, né? Isso eu já falei lá atrás, quando ele enfrentou o Jiné, né? Expliquei um pouco mais essas coisas. E agora nós temos aqui a luta dele com o Hannya, né? E aí eles falam a respeito de magia, né? Mas não é uma magia, uma feitiçaria, né? Uma feitiçaria. É por conta daquelas listras no braço dele, né? Pelo fato de ser horizontais aqui, né? Eles fazem os círculos. Beleza, quando a gente vê ali o Hanyo parado, né, assim, principalmente vendo o braço dele assim, a gente não vai ter tanto essa ilusão. A questão é o movimento, né, ó, esse movimento aqui, ó, isso aqui é que vai causar a ilusão, você tá entendendo? O braço dele sendo visto nessa direção é que causa aquele efeito de ilusão, ok? E aí, como o Kenshin falou a respeito, né, que ele tem ele tem uma perda, né, de 3 centímetros. Ele vê o braço do Hanyo 3 centímetros menor do que realmente é, né? E aí ele fica ali confuso e não consegue reagir da forma adequada, tá certo? Então esse é o truquezinho que tem ali por trás, tá certo? Não sei se deu para entender aqui com essa minha explicação, né? Eu acho que o anime já explicou bem, mas eu quis tentar trazer um pouco mais, né? Principalmente porque as cenas onde mostra ele fazendo isso aqui é muito rápida,
né? E aí no momento que o Kenshin está explicando, ele está mostrando o braço dessa forma. Então eu achei que seria interessante tentar, né, dar uma explicação a mais aqui para vocês, né, para ver se vocês entendem melhor essa questão, quem não conseguiu pegar lá. E aí, né, o Kenshin já desconfiando, né, porque o Keijin já enfrentou ali o Hanyo em um outro momento, né, quer dizer, eles se viram, né, em um outro momento, teve um enfrentamento ali bem rápido, né, mas aquele momento ali, o Kenshin já olhou e falou, cara, esse espião tá muito estranho, porque ele tá chamando muita atenção, né, principalmente pelas cores, esse vermelho e amarelo, né? Parece um Ronald McDonald's das trevas, né? O Ronald McDonald's do capiroto. Então, assim, tem algo errado ali, né? Porque, assim, um espião, uma pessoa que, né, trabalha com espionagem, ele deveria ser mais discreto, né? Usar, principalmente o preto, para se esconder mais, né? Inclusive lá na frente a gente vê o Shikijo, ele também tem um momento lá que mostra ele, né, como quando ele trabalhava como espião também, e aí, né, no serviço de espionagem, aí mostra ele todo de preto, né? Então essa era a ideia de quem trabalhava com espionagem, que teria que ser, né, se vestir todo de preto para poder se movimentar, principalmente à noite, no escuro, né, em locais com pouca iluminação, porque o preto, né, ajudaria a pessoa a se camuflar melhor no escuro, tá certo? Então, assim, o Kenshin olhou aquilo e falou, cara, isso aqui tá meio estranho. Como é que, né, alguém que trabalha com espionagem, com investigação, usa essas roupas aqui? Então, ele provavelmente já tinha ali uma certa noção, ele já estava meio que desconfiado dos braços, né? E aí ele usou essa postura, né, que eu esqueci o nome agora, era alguma coisa de fé, eu esqueci o nome agora. Mas ele usou essa postura e eu achei interessante como o Yahiko chegou e falou a respeito, né, das formas básicas, das 5 formas básicas. Parece que é uma postura que está mais relacionada à postura do meio, né, entre as 5, mas também que não era aquilo, né? Eu achei legal, assim, que o Yahiko já está, né, já está mais íntimo das posturas, né? Ele já está ali conhecendo bem, né, o que é esse mundo de espadachim, né, das técnicas, da teoria, né? Então o garoto já está crescendo, né? E aí o Kenshin utiliza a sua espada para poder medir o braço do Hanyo, e aí conseguiu, né, contra-atacar, né? E aí quebrou o feitiço, tá certo? E aí eu achei também interessante, né, a forma como, assim, o passado do Hanyo, olha só, como é sinistro. Eu não sei se isso realmente aconteceu em algum lugar aí do Japão, entendeu? Porque certas coisas é baseada em fatos reais, mas certas coisas também podem ter sido inventadas, né? Então, assim, eu acho muito provável que isso possa ter acontecido no Japão, que a gente sabe que teve momentos ali que foram muito difíceis, né? No Japão, na China também, teve muitos momentos difíceis, momentos de extrema pobreza do povo, né? Então, a gente sabe que isso pode ter acontecido, mas não sei se aquilo foi algo que realmente aconteceu na história do Japão, tá certo? Mas o Hanyo, né, ele teve ali, a sua família era tão pobre que eles tiveram que tentar matar o filho para poder ter menos uma boca para alimentar, né? E isso era algo que acontecia muito na vila onde ele nasceu,
né? E aí, por algum motivo, ele sobreviveu, mas para você ver, né? Ele era uma pessoa assim, nasceu no meio de uma pobreza muito grande, teve que passar por esse problema, né? De ver os pais tentar matá-lo, e aí provavelmente ele fugiu para tentar sobreviver e viveu sozinho no mundo, né? Como um cachorro de rua. Então isso aí é algo que, assim, o cara, numa situação dessas, ele não tem amor próprio, não tem vaidade, não tem nada disso, entendeu? E aí chega o Aoshi, né? E fala alguma coisa ali para ele, dá um mínimo de atenção para ele. Esse Aoshi, né, é um cara fantástico. Eu me lembro uma vez que eu estava dirigindo, né? E aí eu acho que eu parei numa faixa de pedestre. E aí tinha um mendigo passando na faixa, né? E aí ele fez assim para mim. E aí eu fiz, opa, beleza. E assim, ele só tava atravessando. Na hora que ele viu que eu respondi, ele ficou assim, beleza, beleza. Tipo, ele ficou muito animado, ficou muito empolgado. E aquilo ali, eu fiquei, cara, tipo, eu fiquei muito assim, tipo, sem entender nada, saca? Eu fiquei, cara, olha só que louco, né, isso, porque às vezes a pessoa tá numa situação, né, onde ela não tem gente à sua volta, né, que talvez fosse o caso desse cara, né, ele completamente sozinho, completamente à margem da sociedade. Então ele talvez as outras pessoas não respondessem a ele assim da forma como eu respondi, né? E para mim foi só e aí, tranquilo, pode ir lá, valeu. Tipo, para mim foi algo tão, sabe, sem significado, assim, foi algo tão natural, e para ele foi algo que ele ficou todo animado e foi indo embora e dando beleza, assim, beleza, sem entender nada, né? Então, assim, eu fiz esse paralelo aqui com o caso do Hania, né? Que ele também, né? Ele estava ali completamente isolado do mundo, né? Sem qualquer atenção, carinho, afeto, né? Sem qualquer ligação com outros seres humanos, e aí chega uma pessoa e dá um pouco de atenção para ele, pronto, aquela pessoa ali é tudo para ele, você tá entendendo? E aí essa pessoa pode manipular aquele outro que está vulnerável da forma que quiser, que foi o caso, né, do Aoshi. E aí o cara, né, você vê que a questão de vaidade, de tudo, ele perdeu tudo, ele, né, sei lá, agora eu já não vou lembrar ao certo o que ele fez, ele parece que queimou os lábios, cerrou o nariz, cortou, né, as pupilas aqui, o ouvido, tudo para não ter mais expressões, e ele acha isso bonito, né? Então assim, você vê que a forma como ele se sente vazio em relação a si mesmo, né? O eu dele não existe, o que existe é o Aoshi no lugar dele, né? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas enfim, é isso, né? E aí ele mostra o rosto dele, né? E aí o Yahiko quase ia sendo cancelado, né? Se fosse nos dias de hoje, que ele chegou... Que monstro feio! Se ele fala isso num podcast, com certeza ele seria cancelado. Mas é um anime que aconteceu muito tempo atrás, então as pessoas não... Ninguém vai cancelar o Yahiko, não. Sorte sua, Yahiko. E aí, né, nós temos até interessante ali também no final, né? Depois eles se enfrentaram ali... A animação muito bem feita, cara. Isso que eu tô gostando desse remake, porque tá excelente, né? A luta deles dois, e aí o Kenshin dá o seu golpe final, ele cai, e o Kenshin, né, antes ele até pergunta se eles pesquisaram a respeito do passado da Megumi e tal, ele fala, claro que sim, é um Anibut deverá. Enfim, e aí o Kenshin fala, poxa, mas como você nunca sentiu empatia pelo Megumi, né, que
viveu uma vida de solidão que nem você, né? E aí é que eu te digo, né? Essa questão ali do ranho, né? Que o eu dele não existia mais, por isso que ele não era capaz de sentir empatia. A vida dele era só o Aoshi, né? Ele não tinha vaidade, né? Você não precisa ser vaidoso, mas você precisa ter um pouquinho de vaidade a respeito de si mesmo, né? De amor próprio. E aí, como ele nunca teve gente ali que cuidasse dele, que desse afeto, desse atenção, ele nunca desenvolveu o amor próprio. E aí, quando ele teve uma pessoa, o eu dele esvaziou tudo para poder viver, né, aquela outra pessoa. E aí é onde, né, ele é incapaz de sentir empatia por outra pessoa, porque ele nem se vê naquela pessoa ali, porque o eu dele não existe mais. Está entendendo? E aí o questionamento do Kenshin aí em cima disso. E aí a gente vê depois as mentiras do Kanryu, Takeda Kanryu. Será que vocês também acreditaram naquelas mentiras lá? Eu fico pensando assim, será que alguém acreditou? Será que alguém estava assistindo e pensou, caramba, será que ele mudou mesmo? Será que ela deve abrir a porta? Vamos ver aí, se você se enganou, né? Ó, a Megumi não se enganou, mas se você se enganou, você tá muito ingênuo. Abre o olho, beleza? E aí nós temos depois, né, o Shikijo, né, o Insanosuke, ele, né, se encontra ali com o Shikijo, né? Obviamente quem estava na frente, ele joga aquela bola, o Sanosuke agarra. Essa cena é muito interessante porque ela é uma cena replicada do anime clássico, porém com a diferença de que o Shikijo, ele estava na entrada, né, da mansão. O que, né, eu falei no vídeo anterior, eu achei muito incoerente isso na versão clássica, né? Porque, né, não faz o menor sentido o Oniya Banshu, né, tá sendo o guarda do portão principal. Não, ele deixa a ralé fazer essa parte aí, eles ficam lá dentro, operações especiais, né, aquilo que é importante mesmo. Não tem que estar ali de guarda no portão, né, não tem nada a ver. E aí, nesse ponto eu achei mais interessante, né? Aí você vê o cara, né, fake Nery, ele, né, tomou muita droga para ficar daquele tamanho todo, mas antes não vamos falar disso, vamos falar aqui da luta dos dois, que eu achei muito boa, muito explosiva, sabe, passando aquela sensação de caramba, dano feio, entendeu? Você sente um impacto, você sente que, caraca, velho, o Sanosuke tá levando uma sova que traz esse impacto, né? Isso que eu tô achando muito bom, é isso que outros animes precisam replicar, sabe? Inclusive, se eu tava até vendo eles colocaram, né, o clássico e o remake, um do lado do outro, e às vezes o remake tem aquelas coisas assim sabe, aquele golpe que vai vindo assim, tipo para dar uma emoção, mas eu acho que isso perde, né? E agora não, agora é aquela coisa dinâmica, rápida. E eu acho que isso traz muito mais impacto, entendeu? Isso traz mais peso para a cena, né? Você sente a coisa acontecendo ali. Agora quando é aquela coisa assim, lento para, sei lá, tipo, e fica ali meia hora, isso não é legal, né? Eu acho que tira um pouco do impacto da coisa, né? Então, assim, essa luta muito bem animada, né? Muito agressiva, muito mais agressiva que no clássico. E um outro detalhe do clássico também é que o Sanosuke, ele bate no Shikijo, né? E não causa efeito nenhum. Ele, né? O Shikijo fica tipo o Aldebaran, né? Lá da casa de touros, lá levando os golpes assim. Então, assim, isso era algo ruim porque eles retratam o Insanosuke como
um cara totalmente fraco e de repente fica forte, principalmente depois de apanhar, né? Então fica um negócio meio estranho. Nesse não, nesse o Insano Sulk teve uma batalha insana, mas ele apanhou bastante no início, mas também não deu um golpe, né? Ele não teve a chance de dar um golpe. Então eu acho que isso fica mais coerente, né, com a história ali, com o enredo. Porque aí quando ele deu o golpe, ele realmente, né, o cara sentiu, mas foi a primeira vez, né? Não teve essa coisa de, agora o golpe não me afeta, não causa nada, e de repente causa, né? Então, eu tô achando excelente. Inclusive, na minha época, né, quando eu assistia, era um dos animes que ficou no top 1 durante muito tempo, né? Na verdade, durante muitos anos eu sempre falava que Samurai X era o melhor anime para mim, né? Que eu gostava muito, porque ele tem essas sacadas interessantes, né? E principalmente na época, né? Na época de as referências eram Cavaleiros dos Zodíacos, Shurato, até Yu Yu Hakusho também. Ele não tem uma coisa tão elaborada que Rurouni Kenshin tem, você tá entendendo? Então essa que é a questão, isso é que eu acho legal, né? Tipo essa coisa aqui das listras, né? Das faixas do ranho, né? Aí o Shikiju, tal. Então assim, ele tem uma coisa mais elaborada que os outros animes. E aí, né? Mas tinha alguns defeitos que nesse remake eles estão consertando. E assim, cara, tá excelente, tá excelente. E aí nós vemos lá o Shikiju, né, oferecendo ao Insano Sulk uma oportunidade de tomar uma droguinha, de se tornar fake nerd também. Mas o Insano Sulk rejeita, e o bicho fica putaço, o Shikiju. Fica putaço, principalmente depois que o Insano Sulk vai lá e fala, exalta o Kenshin, né? Fala que o Oni Wabanshun é um bando de doidos cegos pelo poder. E aí o bicho fica pistola, né? Cara, e cada cabeçada ali a gente sente, tu fala, caraca, meu irmão, o Sanosuke já era, já era. Mas aí o cara agarra as mãos do cara e ele faz um carinhozinho, faz uma massagem nas mãos do cara e depois dá, né, uns socaços, joga o cara lá de cima e só fake nerd na cara do Shikiju, né? E aí, cara, excelente, né? Excelente mesmo. E aí, né, a gente vê que o Oni Wabanshun também, por que ele tá ali com o Takeda, né, Kanryu, né? Por que esse grupo está envolvido? Provavelmente porque eles também tinham algum interesse, né, em desenvolver outras drogas, né? Eu acho que agora faz mais sentido essa questão da gente, e aí, eles estão simplesmente recebendo, né? Você vê que o Takeda não tinha nenhuma moral com a Oshi, né? Então assim, o Aoshi desprezava completamente, apesar de estar trabalhando para ele, mas ele, né, tratava como se fosse merda ali. E a gente via, né, essa coisa assim meio, né, não era uma relação muito boa entre os dois. E aí agora possivelmente a gente tem a explicação de que possivelmente eles estavam querendo trabalhar, né, mais nessa droga que deixava mais forte, né, dava mais força física, ou de repente tentar produzir outras drogas que fizessem efeitos diferentes, né, talvez trabalhasse mais questão de velocidade, talvez, né, resistência, enfim. Mas alguma coisa relacionada a drogas a gente tem ali, né? E você vê também, né, que o Shikiju também era uma pessoa, né, que só vivia ali pela força, né? E aí quando o Aoshi dá a oportunidade para ele ser muito mais forte, né, ele já, caramba, então eu vou. O cara perdeu os valores dele, não tinha,
né? Ele não estava trabalhando por um país, né? Ele não estava querendo construir um país, ele só estava seguindo ordens, né? E aí veio um outro ali e ofereceu uma proposta de ser mais forte, e ele decidiu seguir o outro, né? Mas fora também que ele tinha essa admiração também, né? Ele foi derrotado por um garoto de 13 anos, né? Inclusive ele disse que o Aoshi com certeza seria muito mais famoso que o Kenshin, né? Ele teria o título do Kenshin, né? O Batosai, o título do Batosai iria para o Aoshi, né? Se o Aoshi tivesse lutado ali na restauração, né? Então, assim, e aí nós vamos ver agora, né, no episódio 12, se realmente esse Aoshi é forte mesmo. E lembrando que, independente de quem ganhar, né, às vezes não quer dizer que quem ganhou é o mais forte, ok? Então, vamos dar uma olhada aí nesse episódio 12. E, infelizmente, já está acabando a primeira temporada, gente. A primeira temporada vai acabar com o episódio 12, né? Foi curtinho, eu achei que iria ter mais episódios a respeito desse grupo, o New Amanchu. Foi até curtinho, vai acabar com 12 episódios, mas a segunda temporada já está estabelecida e vai ter mais 12 episódios e praticamente não vai ter uma pausa. A gente vai ter uma pausa de uma semana, vai passar uma semana sem episódio de Samurai Rurouni Kenshin, ok? E aí depois dessa pausa já vai vir a segunda temporada. Então praticamente vai ser aquela coisa semanal mesmo, tá certo? E aí a gente vamos ver aí depois se vai sair uma terceira, uma quarta, uma quinta temporada, que a história é longa. Eu também tô até com medo de como vai ser essa segunda temporada, que eu tô achando que, né, vai ter muita coisa. Eu acho que essa segunda... enfim, eu não quero dar spoiler aqui, ok? De coisas futuras. Mas já vai ter a segunda temporada, a gente vai ter só um recessozinho aí de uma semana e depois já vai vir os novos episódios da segunda temporada, beleza? Então é isso aí, galera. Se inscreva, curta, compartilhe, tá certo? Falou!